saracoteando nesse carimbó. Olá, tudo bem, gente? Sejam bem-vindos ao Na Proa. Toda quinta-feira, aqui no Voxcast, a gente se encontra no podcast que fala de cultura e turismo. Hoje eu estou recebendo um amigo aqui no Turismo Especial, o querido Ivo, da Casa do Ivo, empreendedor de turismo de Alter do Chão, também aqui de Santarém. Seja bem-vindo, Ivo. Muito obrigado, prazer estar com você aqui, prestigiando o espaço. Vamos falar hoje sobre turismo e essa pauta eu gosto demais, é uma pauta que eu tenho certeza que você também como empreendedor gosta. E além disso, ele também é uma liderança lá em Alter do Chão, através da AETA. Fala pra gente o que é a AETA. A AETA é uma associação representativa, associação específica de turismo em Alter do Chão, mais especializada em hotéis e pousadas. Mas a gente tem, como você mencionou, nesse papel, enquanto AETA, um papel de liderança para a comunidade, né, como um todo. A gente acaba atuando no turismo como um todo, trazendo conosco, levando conosco para ideias positivas para o Alter do Chão, outras representatividades. Então a gente acaba tendo esse papel mais abrangente, mais amplo. Ivo, fala pra gente o seguinte, hoje são quantos associados, como é que vocês estão se organizando? E dentro dessa perspectiva aí, a gente vem... 2020, Alter do Chão era o destino tendência nos buscadores da internet. Essa tendência continuou em 2021, mesmo com a pandemia. Em 2022, a gente também viu aí, penso eu, você pode me corrigir se eu estiver errado, também que o turista respondeu a essa demanda e a gente está indo para um 2023, onde a gente vende um final de ano também. Espero que tenha sido positivo, né, para vocês. Mas a gente viu a vila movimentada no final do ano. A gente vê que nas buscas, no meu blog, Alter do Chão continua sendo uma das palavras que as pessoas chegam no meu blog, ou seja, a busca no Google por Alter do Chão, pela palavra Alter do Chão, ela continua grande. E a gente verifica o seguinte, o que vem nesse 2023 enquanto organização coletiva dos hotéis e pousadas em Alter do Chão? Pois é, Fábio, a gente teve um movimento, você descreveu muito bem, foi uma ascensão até acima do esperado, o 20 para o 21, porque apesar da pandemia, tivemos recordes quebrados em 21. E 22 foi um pouco mais morno, o primeiro semestre foi bem fraco devido àquela situação que envolveu o garimpo na região, né? Não necessariamente em Alter. Então deu uma arrefecida na baixa temporada nossa, do 2022. Mas, assim, meio do ano para frente, tivemos o Festival dos Rios, tivemos alguns eventos culturais que são nossa válvula propulsora, né? Gastronomia, cultura, eventos esportivos, são todos fortalecedores do turismo como um todo. E a gente teve um boom, né, novamente, já para o final do ano. O Réveillon, o período de dezembro para frente, foi bem procurado, de novo acima daquilo que era esperado até. E a gente tem o 23 bem promissor. A gente tem como ponto de destaque, falando-se de Alter do Chão, uma estruturação a passos lentos da vila, do distrito, né, da comunidade em si. Nós temos organização um pouco mais profissionalizada, digamos, por meio do conselho comunitário. Houve eleição, os moradores têm força por meio do conselho comunitário, há uma clara noção do que é turismo, do que é a questão ambiental, do que é a questão de cuidados com relação à segurança pública em Alter. Então, há conversações com gestores, há conversações ali na comunidade que estão diferentes daquilo que havia antes. Consequentemente, a vila estando bem cuidada, mais bem vista pelos gestores e tudo mais, nós temos um turismo bem propenso a ser feito de forma melhor. Então, teremos mais turistas que gostarão de estar mais dias em Alter. Quem veio já esse início de ano já está falando em voltar para o carnaval, voltar no meio do ano. Então, é diferente do que estávamos vivenciando. Agora vamos lá, Alter do Chão, destino tendência praticamente dos últimos 3 anos, continua sendo buscado bastante, mas da onde vem essa galera? Por exemplo, com quem se hospeda com você? Você tem um mapeamento de onde vêm essas pessoas? É curioso, eu gostaria de saber. Sim, a gente tem uma ascensão recente do pessoal do Sudeste. Paulistas descobriram mais recentemente, é o que parece. Nós temos uma cultura já antiga de matogrossenses no final do ano, então vem aquele estereótipo que nós já conhecemos de um tipo específico de um turista.
vem com sua família, vem em vários carros de comboio, pega vários quartos. Aí entra a locação de casas de temporada também, especificamente para o final do ano. Então, Mato Grossense é nosso público principal de final de ano. Temos muito paulista, mineiro, descobrindo a nossa região recentemente, no último 1 ano e meio, 2 anos. E temos aquele percentual bem importante do Amazonas, né? Nossos vizinhos aqui, que Manaus, por exemplo, a gente tem índices bem até surpreendentes. Temos mais pessoas vindo de Manaus do que de Belém, a nossa capital. Mas a gente tem, o mapeamento é mais ou menos assim. Um fator que é importante também, Fábio, é que a gente não voltou a ter estrangeiros, né? Antes da pandemia estourar, o nosso índice era de receber 1/3 de todo o nosso total de turistas era estrangeiro. De diferentes países eles vinham, então a gente teve uma pausa nessa visitação de estrangeiros. Dentro desse contexto, Ivo, a gente pode dizer que, por exemplo, a gente não fala mais em baixa temporada, tá bom? Essa palavra tem que ser abolida, a gente fala de temporada das águas. Isso. E aí, a concentração de eventos, por exemplo, nesse período de carnaval, até junho, julho, né? Qual a importância de existir não só uma programação do poder público, que é essencial, esse fomento, mas também que os produtores sintam-se inspirados, digamos assim, como é o caso do Festival dos Rios, com Rodrigo Zeck e Marlena, que para mim é um caso de sucesso. Eu lembro, gostaria que você falasse sobre isso, Sim. mas que foi um período que normalmente a gente não tem tanta procura por hospedagem, e com a existência desse evento do Festival dos Rios, você tem ali um número significativo naquele final de semana que, se não houvesse evento, estaria tudo parado. Fala pra gente sobre isso. Esse caso do Festival dos Rios foi fantástico, foi algo inovador, inesperado até certo ponto. Nós abraçamos a causa desde o planejamento inicial, como parceiros e tudo mais, nós enquanto a ETA, né, o Thaís Pousadas, muitos de nós, a quem eu represento, estavam apoiando, então foi algo bem significativo. E o evento foi até, posso considerar que foi um marco para a nossa cultura local, porque ali se descobriu, Fábio, a nossa cultura, imaginando como um todo, olhou para si e descobriu o seu poder, o seu peso, a sua importância. E aí, por meio de produtores, né, que são diferenciados, mentes brilhantes, conseguiram fazer naquele evento, tirar dali, numa data que não era mais adequada, não era mais propícia, ou seja, eles desbravaram um momento em que não tinha ninguém, praticamente. Eles Ilha trouxeram do Amor cheia d'água, né? um Previsão de chuva, ou seja, tudo nublado, contrário, né? Dias nublados. Foi bem audaciosa a tentativa, foi muito exitosa. É tanto que a gente tem previsões de ter um carnaval agora, daqui a pouquinho aí, muito mais movimentado do que se esperava. O carnaval, de forma geral, melhor do que o ano passado, ano retrasado. Já foi um fruto, posso dizer, da iniciativa deles no Festival dos Rios. Então, aquela movimentação encorajou outros produtores, encorajou pessoas a dar os primeiros passos na tentativa de promover um evento, patrocinar um evento. Hoje a gente tem um dado que é bem interessante, Fábio. Cresceu muito depois do Festival dos Rios o índice de pessoas que nos buscam para patrocínio. Ivo, eu queria um patrocínio, eu queria um apoio. Isso é muito bom. Que a gente apoie ou não, apoie de uma forma ou de outra, mas é bom que existam, é bom que haja. Então a gente tem ver o movimento acontecendo, né? Então é muito bom que a partir do mês de junho, a partir do Festival dos Rios, a gente teve como um marco, como eu descrevi agora há pouco, nós consideramos enquanto empreendedores, porque a partir dali, olha, há uma solução, há luz no fim do túnel, no pior dos momentos possível, há o que se possa fazer. Isso é muito bacana. E não tem que esperar pelos gestores públicos, políticos, etc. A gente pode meter a mão na massa e fazer algo, o que é realmente um ponto determinante para o nosso futuro, né? Futuro do nosso turismo. Eu digo sempre, o Festival dos Rios ele foi um evento que ele conseguiu agregar todas as tribos, todo mundo estava ali junto naquele momento, vivendo o mesmo evento, incentivando, trabalhando em prol da nossa cultura da Amazônia, e com este cenário, um cenário de enchente. Para quem que está assistindo o vídeo, o podcast, não é daqui da região, a gente tem 6 meses que a água sobe a nossa maré
ela não dura horas, ela dura meses. Então, a Ilha do Amor, como é conhecida a praia, na frente da Vila Balneária de Alter do Chão, ela desaparece completamente. As barraquinhas ficam com a água lá na sua cobertura. E, nesse período, é natural que o nível de hospedagem tenha uma Caia, redução, é. né? Porque as pessoas preferem vir para sol e praia. Mas, nos últimos anos, e o Festival dos Rios é um exemplo disso, essa busca de mostrar a beleza natural nesse período, porque é um período também belíssimo. Eu acho que a gente tem 2 temporadas que o turista pode vir. É. Temporada das águas e o verão, né? Mas na temporada das águas você vai ver coisas que você não vai ver no verão, bem como se você vier no verão você não vai ver coisas que existem na temporada das águas. Então, são os encantos e que eventos assim, quando eles se apresentam e quando eles são exitosos, como você mesmo citou, eles trazem bons resultados para todo mundo, o que é muito importante, né? Sim. É um ponto também interessante, Fábio. A gente tem que disseminar uma ideia, colocar em prática uma ideia daquilo que é a nossa realidade. É lindo Alter do Chão, a nossa região aqui, o coração da Amazônia, é lindo também na época da cheia dos rios. A tal da baixa temporada é, na verdade, a época da cheia dos rios. E tem muito que se possa fazer, tem muitas opções de ecoturismo, pouco ou nada desenvolvidas, exploradas, oferecidas. As trilhas. Então a gente tem uma gama grande de possibilidades que não são disseminadas da forma como deveriam. E a gente não tem o turismo de sol e praia, como é o Nordeste, por exemplo, que é muito ligado a esse fator. Nosso turismo ele é de ano todo, tendo dois ambientes, da época da cheia das águas e da época da seca. Enfim, então a gente tem, em ambos os casos, principalmente na época da cheia dos rios, a ausência de ações práticas, né? E aí essa lacuna ela veio a ser preenchida, veio a ser vislumbrada a partir do nosso movimento cultural. Então, de novo, eu cito o Festival dos Rios como algo que foi determinante, porque pegaram o mês de junho, naquele cenário que já foi mencionado aqui por você antes, e tivemos logo depois dele uma tentativa de organização do Carnaval de 23, já pensando em fazer diferente. Houve uma mobilização interna lá para mexer um pouco no Sairé do 22, que acabou sendo um sucesso muito grande também, muito legal como cultura, como festa, como evento em si. E já teve uma movimentação também para o Réveillon, que acabamos de passar, dezembro e janeiro, estava tudo muito mais conversado de uma maneira diferente. Então, o efeito do Festival dos Rios teve essa série de frutos aí. Ele foi difusor, né? Acabou startando muita coisa bacana. E nossa, positivo demais. Foi decisivo que ele fosse feito naquela época de baixa temporada, entre aspas. Como eu disse para o Zé, como eu falo sempre para a Marlena, sempre eu encontro, vida longa ao Festival dos Rios e que esse evento aconteça e que tenha essa possibilidade de continuar incentivando o turismo e a cultura, que são pautas aqui do nosso NAPRO. Legal. Ivo, Alter do Chão é vista aí como hoje um objeto de desejo enquanto destino turístico de muitos visitantes, né? A gente vê foto de Alter em tudo quanto é lugar na internet. Você procura Alter do Chão, onde você acha muitas referências, muitas histórias, etc. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre como você chegou em Alter do Chão. Então, a minha vinda foi ao acaso. Eu tenho uma formação em outra área, um currículo longo em outra área, ligado à tecnologia. Mas eu, chegando aqui, por conta de uma questão pessoal, minha esposa foi transferida no trabalho dela, então eu vim parar em Santarém, meio que ao acaso, mas era um sonho meu de conhecer e dela de morar. Ela nasceu aqui e tal, queria retornar. Então a nossa vinda, pelo aspecto pessoal, foi dessa maneira. Aqui estando, eu descobri que aquele conhecimento que eu já tinha na área de tecnologia, associado a questões de atendimento ao público, saber conversar, a comunicação, eu poderia colaborar para mudar as coisas ao meu redor. Eu poderia mudar o mundo ao meu redor e acabou se desenhando o caminho do turismo, né, com um meio de hospedagem. E aí, nessa história, eu acabei iniciando o meu empreendimento com um formato diferente, onde eu pudesse tratar sempre das questões mais humanas do que um meio de hospedagem tradicional tem capacidade de fazer. Então, criei meio que um conceito, Fábio, aqui na região, na cidade. Começou em Santarém, depois levei para Alter do Chão.
é um conceito um pouco diferenciado, trazendo esses aspectos, né? De tornar mais humana a relação com o meu hóspede, com o meu cliente, de oferecer um ambiente mais humanizado, com mais comodidades, com mais recursos, para que ele se sinta em casa. E aí foi dessa forma que a gente acabou entrando no mercado e se estabelecendo no mercado no meio de turismo. E você falou de internet, a gente conversa muito aqui, é uma pauta, a gente é da comunicação, então não tem como fugir disso. Mas fala dessa importância da rede, do digital, do online, da internet para o teu negócio e para os negócios que a ETA agrega. Então, para todo tipo de empreendimento hoje em dia, você tem que estar no meio digital. Você tem que ter um ente virtual. Você tem que ser visto na internet, de alguma maneira. Seja por meio de redes sociais, a gente tem o TikTok, Instagram, como febre mundiais e não deixarão de ser. Pode ser que venha outra plataforma, mas elas têm a sua importância que já está garantida, consolidada e não deixará de existir. Então, estar presente nesse ambiente onde as pessoas estão olhando, manipulando, gastando horas do seu dia para olhar, a gente tem que entender que o nosso empreendimento ele tem que ser visto ali, né? As mídias tradicionais, elas vão sempre existir, também tem sua parcela de importância, mas eu creio no seguinte, Fábio, o que a gente está fazendo agora é o que é determinante. Não adianta eu só expor, eu só atrair olhares, eu chamar para o Alter do Chão o público que eu quero que venha. Se eu não trouxer esse aspecto da comunicação bem feita, de eu realmente ser claro com o que eu estou entregando, fazendo, eu vou meio que quebrar o ciclo, né? Mas eu acho que é importante entendermos isso. A base que a gente tem que ter consolidada de qualquer empreendimento hoje em dia está na internet. Parte do que você está utilizando ali como vitrine e a trazida, né? A atração daquele potencial cliente, daquele interessado, tem que ter ali o estalo para você não estragar aquele ciclo. Dentro desse contexto, ainda existe resistência de alguns associados com relação à rede? Ou não? Todo mundo já está de boa? Porque a gente vê, eu sou muito observador com relação a isso, nem todos os negócios de Alter estão no Instagram, por exemplo. Ok, talvez não seja o perfil da empresa, mas assim, a gente percebe, não sei se são associados ou não, mas eu vejo que alguns empreendedores ainda dizem assim, não, meu negócio está indo bem, muito obrigado, não estou na rede. E assim como não está nos aplicativos como Instagram, como Facebook, às vezes não está, dependendo do lugar, não está no TripAdvisor, não está, sabe, nas ferramentas que elas vão te botar no mundo digital, que são propícias ao negócio. E isso é importante, inclusive para o respaldo do próprio empreendedor e do cliente. Porque eu conheço vários casos, infelizmente, de pessoas que alugaram casas em Alter do Chão. Chegou lá e essas casas eram golpes. E por que isso aconteceu? É porque talvez aquele proprietário daquela casa, na oportunidade de fazer o seu cadastro nas plataformas adequadas, ele não fez, ou postou uma foto simplesmente no Facebook, e essas fotos foram parar em algum cadastro fake e elas viabilizaram a existência de um golpe. E assim, tu sabes que a experiência do turista, ela é fundamental. Então você imagina uma família, sei lá, do Mato Grosso, que alugou uma casa e que a casa não estava alugada e pagou o dinheiro de uma entrada e tal, é um caos. Então a existência na rede social de maneira oficial, os perfis, não, esse é o perfil da Casa do Ivo. Ele funciona, a gente faz contato com a Casa do Ivo. Ele é essencial para passar essa segurança para o turista. A gente tem uma resistência, sim, a algumas ideias. Por exemplo, até certo momento, havia uma resistência de vendedores em Alter do Chão a utilizar máquina de cartão de crédito, débito, crédito. Aí tivemos o Pix, hoje tem Pix. Há quem evite receber Pix por medo e tal. Então, é questão de mentalidade empreendedora, de forma geral, nos diferentes níveis que você tem ali. Mas, assim, é um fato. A gente tem em Santarém como um todo, em Alter do Chão, alguns nichos de mercado onde o gestor, o empreendedor, ele não entende que é importante estar no Google. Hoje, tudo você precisa no seu smartphone. E o que eu digitar lá, qualquer termo que eu digitar, como busca um Alter do Chão no blog, o que eu digitar vai para o Google Maps e você vai até o lugar. Você pode comentar.
Ou seja, tem uma gama de ações que um interessado pode fazer com um clique, com um toque. Então, eu tenho que estar naquele lugar, eu tenho que ter meu empreendimento ali, cadastrado devidamente, autenticado de forma a levar os fatores de segurança, confiança para o meu interessado no meu negócio. E temos sim, Alta do Chão, especificamente, uma deficiência, eu posso dizer, né? De forma geral, a gente tem dentre os associados, há um número significativo de pessoas que têm rede social, que alimentam, que estão presentes no meio digital, mas assim, de forma mais ampla, a gente tem uma deficiência. É um índice muito alto de meio de hospedagem, de profissionais que trabalham com turismo, exemplo, lanchas, associações inerentes a isso, que você está no escuro, aí você acaba ficando no escuro. A gente cansa de receber pedido de sugestão de um hóspede, turista que vai chegar, e a gente não tem a quem indicar, porque não tem uma referência na rede social, na internet de forma geral. Se a pessoa buscar no Google o nome do Fábio Barbosa, ele pode não achar nada ou achar até, né, é até perigoso. Então, não estar nas redes sociais, não estar com alguma publicação na web, na internet, é perigoso, é ruim, é constrangedor até de certa forma. Eu vejo assim, porque você viaja para outros destinos, e aí eu não estou fazendo exatamente uma comparação, mas eu estou dando proporção à coisa. A gente hoje é um destino tão buscado quanto Jeri na internet, sabe? Então tem informação nossa a rodo por aí, tudo quanto é blog, e às vezes a gente encontra dificuldade de indicar determinado prestador de serviço. Dia desse nós falávamos aí sobre um grupo de pesca que queria pescar aqui. Quem faz pesca, que já leva as varas, é o pesca. É pesca esportiva, mas a gente não sabia. E aí depois apareceram alguns. Né? Graças a Deus, pelo menos um tinha Instagram, e aí a gente passou o que tinha Instagram, porque exatamente. A referência tinha uma referência digital, né? E ele também dava no Google, então a coisa depois fluiu. Mas assim, a gente tem algumas demandas que elas estão ali de maneira reprimida, e que vez ou outra elas aparecem e a gente olha assim e diz assim, epa, não tem. Eu lembro sempre, nas nossas trilhas do Caminhos da Floresta que nós realizamos, eu digo sempre, nós somos um projeto, nós não somos condutores para o dia a dia, né? Então a gente não está ali para conduzir as pessoas, me liga aí, Fábio, vai me levar ali na serra, vamos... Não, a gente não tá para fazer isso, a gente tem ações. Nessas ações, se o visitante estiver lá, ele pode ir, se ele nos encontrar, tá, beleza, vai com a gente, porque tem toda uma dinâmica, desde o fotógrafo que nos acompanha até o bombeiro civil. Então isso leva um tempo para você fazer essa agenda e essa logística, não dá para fazer de qualquer jeito. Mas a gente sente falta, eu sinto falta disso. Hoje já tem uma galera fazendo trilhas, isso é legal, o Paulo da Muriqui Cicloturismo tá crescendo aí, um pouco. Tá crescendo, mas antigamente a gente olhava e não tinha, sabe? E aí é necessário formação para essa galera, para primeiros socorros, para essa coisa toda, e oportunidade, né? Ou seja, elas precisam compreender a importância do digital para elas ganharem dinheiro. E, gente, Alter do Chão hoje, você sabe disso, Ivo, quem está ali e está trabalhando isso de maneira correta ganha dinheiro. É inevitável, né? A gente tem um exemplo bem, assim, foi recente, similar ao da pesca esportiva. Um hóspede reservou para setembro, era outubro, reservou para setembro de 2023, uma estadia longa, muita gente, pagou, tudo certo. Ele viu 12, justamente ele comentou, Ivo, eu pesquisei 12, a sua foi a nona que eu pesquisei, voltei para fechar contigo e tal. Ele pesquisou 12 no Instagram. A referência que ele tinha, e é esse tipo de hóspede, esse perfil, ele pesquisou 12 no Instagram. Até quem estava no Google, não estava no Instagram, ele não foi visto. Então, deixou de ser alvo daquele potencial cliente. E aí, Fábio, ele pediu uma coisa para mim. Ele pediu transfer, tal, indicação de passeio de lancha, mas ele queria um passeio em específico, custando o preço que fosse. Aí ele falou, eu queria um passeio em uma lancha, assim assado. Resumindo, é como se fosse um passeio de escuna, que ele deve ter feito lá em Búzios, lá em Fortaleza, enfim, outros lugares. Eu falei, olha, aqui a gente não tem a embarcação, não é comum, não é propício e tal. Poxa, Ivo, mas não tem o serviço? Aí eu fiquei o cara no chão, né? Não temos o serviço, infelizmente. Indiquei, assim, umas 6 opções de
embarcações grandes, pequenas, lancheiros, associados, organizados, todas as formas que eu tinha para atendê-lo, tentei. Mas não era o que ele queria. Se fosse o preço que fosse, ele pagaria. Não tem o serviço que ele queria. Enfim, São temos, demandas bem específicas, mas que elas existem. elas instalam Elas naquele instalam momento por ali. não termos o conhecimento, a informação clara, enfim. Ivo, você acha que hoje, com relação a essa questão da formação, a gente inclusive anteriormente já conversou sobre isso, sobre essa importância da qualificação, né? A gente tem aí, através do governo do estado do Pará, a escola técnica, a gente tem aí os cursos que são promovidos pela prefeitura, mas essa formação toda, ela atende Alter do Chão ou ela não atende? Porque eu vejo assim, eu já fui, né? Ixi, olha isso na época que eu estava na TV Tapajós, lá atrás. Eu lembro de ir num curso de manipulação de alimentos que teve aqui no Mercadão 2000, e aí ele foi para a galera de Alter do Chão. E tinha 5 pessoas. Era um curso para 30. E assim, aí a gente pensa, mas é a logística, tem que fazer em Alter do Chão. Mas na época não tinha cozinha industrial lá para poder recepcionar ele. Enfim, hoje ainda, quais são as nossas demandas de curso em Alter do Chão? A gente tem muita demanda para qualificação ou a galera está aprendendo a fazer a coisa? Assim, a gente tem um entrave, né, a esse respeito nós temos um entrave, que é justamente a cultura de entender que isso é necessário. Nós temos que parar, nós como comunidade em Alter, temos que parar um pouco, fazer aquilo que for capacitação, que for renovação de um conhecimento, seja lá o que for, a título de estudos. Eu vou estudar um pouco mais sobre a minha área, vou estudar um pouco mais sobre fazer esse negócio que eu já estou fazendo. Então falta um pouco disso. Há um travamento nisso aí, Fábio. E a gente tem, por meio da minha associação e da minha liderança ali exercida, né, junto ao Conselho de Moradores, junto a outras associações representativas, tentado mudar um pouco. Foi ainda no final do mês de dezembro, quase chegando no Natal, uma ação muito bacana da Secretaria Municipal de Administração. Levaram uma capacitação de uma semana inteira com foco em empreendedorismo. Foi fantástico. Teve público, teve um trabalho de conscientização, conseguimos dar passos nesse sentido. Temos que fazer isso em massa, isso é fato, isso é necessário. Isso vai mudar um pilar do turismo que vai alavancar a economia, consequentemente, que é o atendimento ao público. Então você acredita que esse curso ele tem que ser lá, ele tem que chegar lá para ser de sucesso, digamos assim. Mas tem que ter uma conscientização também lá prévia. Sim. Olha, vamos lá, tem que ir, tal, porque senão há o travamento e não tem público. Pode preparar toda a estrutura, todo o terreno, há um risco grande de não haver quórum. Ou seja, então você está me dizendo que as ações via Estado ou via município, elas estão ocorrendo. No sentido da qualificação, sim, né? Tá havendo aí tentativas estão acontecendo, ações. Porque teve um curso também recente, eu acho que foi final do ano, foi inclusive o que eu fiz, eu acho que eu fiz no primeiro semestre, que foi o de condutor de trilhas e caminhadas, sim, né? Sim. E todas as vezes que teve esse curso, na minha edição eu senti falta da galera de Alter, acho que tinha uma pessoa. E nesse outro, pelo que eu vi nas fotos, também senti falta da... Acho que não teve ninguém de lá. E aí eu falei, isso gente... é ruim, Fábio. Aí eu falei, gente, mas cadê a galera de Alter do Chão? Porque, assim, a gente tem ali essas pautas de trilha, gente. A gente vê aí as lancheiros, né, que são passeios que são mais longe. Mas a pauta trilha, ela é real. É real. Ela tá ali, tá assim, no quintal de casa, né? Então, assim, eu inclusive a gente já tentou, a gente tem um projeto, Ivo, de fazer a sinalização lá da trilha da Serra Piroca, mas a gente sempre esbarrou nesse diálogo com a comunidade, né? Como fazer essa sinalização, porque assim, te confesso muito, muito espontaneamente, e aqui o diretor disse que a gente pode falar, pode ser sem censura, tá aberto. Mas que assim, o Caminhos da Floresta existe desde 2018. Nós nunca tivemos problema em nenhum lugar que não fosse Alter do Chão. Alter do Chão, lá esbarra em problemas. Lá, e Alter do Chão a gente já marcou com o lancheiro e aí, sabe, o lancheiro não tá lá, ele foi pra Ponta de Pedras e assim, a gente não pode esconder isso, eu acho. A gente precisa falar disso. Claro. E dizer assim, erramos, vamos acertar. Vamos tentar novamente. A construção de um destino turístico, ela é feita de erros e acertos. Mas a gente vai tentar acertar mais para que a coisa flua. E assim, como eu também já te falei,
enquanto comunicador, enquanto alguém que trabalha com rede, enquanto alguém que é blogueiro da área de turismo, que tem um blog, um veículo que fala especificamente de turismo, a gente recebe feedback também Claro. ali. Né? A gente recebe e-mail, a gente indica coisas e tal. E eu tento sempre mapear tudo, sabe? Então, Uhum. por mais que eu não tenha É muito ido, importante, né, eu Fábio? tento saber das coisas novas que Claro. tem na Sim. vila, o que está rolando, porque a Alter do Chão é nosso cartão postal. Uhum. Ela é difusora para os É, demais, entendeu? é o grande Então, chamariz, né? então assim, a gente precisa ter essa qualificação, esse empoderamento da comunidade é Uhum. essencial, mas a gente precisa fazer as lições de casa e quando errar, quando o prestador de serviço dizer, epa, eu tô errando, preciso acertar. Você acha, por exemplo, hoje que esse fluxo do final de ano que veio aí a princípio de festas particulares, né, mas que Uhum. vai trazendo também um outro público, a gente pode dizer que hoje o nosso Réveillon é um Réveillon dos sonhos para essa galera que veio de fora? Fábio, sobre esse ponto, eu não diria que ele é, mas ele está caminhando para isso. Ele está se tornando algo muito melhor do que era 2, 3 anos atrás. Esse Réveillon específico teve uma festa particular que foi muito badalada. Tivemos um show de uma atração nacional na cidade de Santarém, que foi, posso falar, né? Foi Sim. esvaziado em decorrência do show lá em Alté, que foi, gosto ou não, foi fantástico como ação cultural e tal também. Foi um Réveillon que chamou muito a atenção dos turistas que vieram. Tem eventos que já são consolidados a cada final de ano, a cada Réveillon, como por exemplo o Vai Tapajós, também foi outro sucesso mais uma vez esse ano. E assim, o que eu posso te falar é assim, tem um ponto-chave para a evolução de qualquer comunidade. Ainda mais que nós respiramos turismo. Se a gente não tiver união, Fábio, a coisa também tende a não andar. A construção de um lugar turístico, de uma rota turística, de um restaurante, uma rota gastronômica que fosse, depende de junção de pessoas. E quando você falou, fomos lá, o lancheiro não estava mais, a gente tem que fazer um trabalho de conscientização daqueles elos todos para que eles estejam naquele que foi marcado. É um ponto que a gente está tentando mudar. Inclusive, eu deixo em aberto o ano inteiro, a qualquer tempo, qualquer apoio que precise, pode me acionar, eu tento intervir, tento ir lá e bora lá e tal. Convencimento é uma das nossas armas para que pensem em prol de Alter. Um gancho rapidinho aqui, Fábio, que eu me lembrei, hoje, na data de hoje, pensando nesse primeiro semestre do ano, nós tive a notícia hoje, estou divulgando, para a gente ter mais e mais, a partir desse semestre, alunos interessados no curso técnico em hospedagem, no IFPA, aqui em Santarém. Então, é mais uma alternativa, é mais uma formação técnica que surge. Não tínhamos. Se teremos um quórum, uma lotação da turma, várias turmas, é outra questão. Mas você ter aquilo como possibilidade é um ponto de evolução. Eu enxergo como mais um degrauzinho que a gente está. Justo. E Né? a Escola Técnica também do Estado do Pará, ela tem aí o curso de guia de turismo Sim, também. A gente está lutando para que outros cursos também sejam implantados isso. aí. E é importante a gente receber essa demanda dos empreendedores de Alter do Chão, saber o que vocês também. A gente está identificando que falta um curso de Uhum. lancheiros, por exemplo, Sim. né, para formação de lancheiros. Então, é importante que isso ocorra, esse feedback. Agora, dentro desse contexto de Alter do Chão, o que o turista gosta de fazer? O que o turista lá que fica com você, ele vem fazer em Alter do Chão de fato? Ele tem a noção principal daquilo que foi vendido para ele. Sol e praia, turismo de sol e praia. Primariamente é isso. A gente não tem a oferta, Fábio, das trilhas, porque não tem à mão as opções. Olha, tem a trilha A, B, C, custa X, Y, Z. Seria maravilhoso termos, porque inclusive muitos deles começam a observar, tá ali na praia, olha para a Serra da Piroca, começa a olhar os arredores ali, Lago Verde, e ele vislumbra, olha, não tem aqui, não tem como fazer ali. Ele até gera uma vontade, um interesse em algo que não existe, entre aspas. Ele não sabe que é Demanda reprimida. isso. Então a gente está perdendo oportunidades de diversos negócios ali na nossa cara, né? Nós como comunidade, estou falando. E aí assim, ele procura alguma coisa relativa ao ecoturismo, mas não há aquela oferta. Assim, como a oferta para ele no Pindobal, na praia do Pindobal, como você vai na praia de Ponta de Pedras. Então, praia, 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 é o que eles mais buscam, porque é aquilo que foi mais disseminado
no processo de venda, por exemplo, no processo de divulgação na internet. Livaldo, você pode assumir aqui, eu tô indo para o Alter do Chão, vou só fazer trilha agora lá, tá bom? Não vou comprar um terreno lá no Jacundado hoje, Zé, vizinho do Zé, que partiu. É verdade, todas as pessoas que eu converso, que já estiveram aqui de fora, elas olham para o Alter do Chão e elas dizem assim, nossa, podia ganhar dinheiro aqui, podia ganhar dinheiro ali, podia ganhar dinheiro aqui. E eu percebo também, nós precisamos, fazer um treinamento de encantar as pessoas como a galera do Ceará encanta Como fazer os turismo. visitantes. Porque É incrível, né, Fábio? impressionante. E aí eu também volto, eu não estou fazendo comparação, mas são caminhos que a gente deve se espelhar. Por quê? Gente, lá você aluga um bug, vai para algum lugar. Cada coisa que você faz, você paga. Né? Então, por exemplo, eu acho... E detalhe, aquela areia tá lá, a duna tá lá. A duna Não tá fizeram trabalho nenhum para isso. Ela tá lá. Você aproveita o que tem, você explora o que E tá tá ali. pagando por aquilo. E pagando, tá pagando. E cada paradinha. Cada uma paradinha, caneta. cada paradinha é R$50, eu não sei o quê. É. Alguém tira a foto sua, já traz a foto lá no Isso. barquinho. E assim vai. Ou seja, gente, o fluxo de... Você sai assim para um passeio, você gasta R$500 num dia só em passeio. Eu não tô falando do almoço nem da merenda, tá? Eu tô Isso. falando só de passeio. Você vai gastando, você já tá ali mesmo. Entendeu? Então falta esses gatilhos para que a gente possa fazer com que a coisa deixe mais dinheiro. E eu também acho que dentro desse contexto a gente pode também pensar aí, fica a sugestão para a gestão pública, a secretária Laércio é sempre muito solícito, mas da gente pensar na questão da taxa turística. Que eu fiquei impressionado que em Jeri isso funciona. Isso é aplicado. Ninguém reclama. Isso é tratado com uma transparência maravilhosa pela gestão pública. Lá tem informações em outdoors, em placas e tal. Você consegue saber o que é feito com recurso. Ou seja, você imagina que cada visitante que fosse para o Alter do Chão deixasse R$5, R$10 de taxa turística. Vocês imaginam o que seria possível fazer? Você imagina que a gente teve, sei lá, 5.000 turistas aí, multiplica por R$10, por exemplo. O que isso daria? Isso, às vezes, num dia. Né? Então, olha, a gente vê aí as possibilidades, porque eu entendo, eu vejo hoje o nosso orçamento do município e a gente vê que cultura e turismo não estão com seus orçamentos lotados. Cultura vai estar agora por causa da Paulo Gustavo e da Aldir Blanc, então vai receber quase 5 milhões, só para edital. Mas a prefeitura está fazendo repasse, né? Mas agora o turismo não tem esse volume. Então, se a gente não tem do Tesouro e não está recebendo do Estado nem do Federal, a gente pode criar caminhos. Eu não acho que seja o maior dos problemas. Acho que o turista que vem ao nosso principal cartão não iria reclamar. E é uma maneira de conservar. É uma maneira de você manter aquilo ali, porque a gente sabe das dificuldades. São 32 quilômetros de logística, né? O caminhão do lixo anda 32 quilômetros para chegar lá. Então, são situações que elas podem, talvez, fica a reflexão para a galera que estiver assistindo, talvez seria um caminho para a gente ter recurso para poder aplicar ali algumas coisas básicas que talvez possam ser solucionadas. Muito interessante. Assim, Fábio, a gente está, como eu falei para você em outros momentos aqui, nós estamos no processo de evolução organizacional, digamos, né? Então, o Conselho de Moradores tem uma força que não tinha antes, lá em Alter do Chão, consegue dialogar com o gestor público, consegue ir a locais que não iria, ter portas abertas onde antes não tinha. Eu faço parte, além de compor a diretoria do Conselho Municipal, no que se trata de turismo, sou presidente da AETA, que é a Associação de Turismo, e hoje faço parte também como conselho do Conselho Municipal de Turismo, junto com a Laércio e todo o pessoal. E a gente, no conselho, tem também conseguido trazer pautas interessantes. Essa que você descreveu está lá. Acabou de acontecer um milagre, assim. Ela está em andamento, essa ideia, por meio da Prefeitura Municipal e tal. Esforços estão sendo feitos para que isso ocorra. Aí cai na parte burocrática de fiscalização, para onde vai esse valor, quem administra e tal e tal. Mas, assim... Pode ir para o Fundo Municipal de Turismo. Isso. Foi uma bênção termos isso, assim, foi ventilado, está descrito detalhadamente em texto, está tudo já encaminhado. Isso deverá ocorrer. Dependendo das decisões políticas, aí isso deverá ocorrer.
E aí, em outro momento, a gente chegou a discutir com relação a essa mesma ideia, só que em outro formato, numa forma em que o turista que chegue e se hospede conosco pague ali, junto com as suas diárias, um valor. Sim. A Também é um tal caminho. taxa, um outro caminho. E aí, ao dormir no local, ele paga, seja uma diária, seja 30 diárias, ele paga uma taxa fixa ali, que fosse R$ 5, R$ 10, mas já seria algo a ser recolhido de forma a ser reinvestido, né? Muito significativamente. E uma outra coisa também, que aí fica como sugestão, e acho que você é sensível a isso, é também a gente pensar, e aí são exemplos, né? Por exemplo, eu fui a Jeri e fiquei impressionado com a capacidade que aquela galera encontrou de fazer o turismo girar e girar de maneira profissional, assim, incrível. Uma das coisas mais legais é o carro não atrapalhar a paisagem. Isso é Assim, fantástico, né? assim, a gente, por exemplo, agora final do ano, eu estive em Alter do Chão, passei meu final do ano lá, minha virada de ano lá na Casuru com a minha querida Thaís Medeiros. Descemos para a orla, um monte de carro parado na Você não vê orla, nada. e a orla é toda bloqueada para carros, né? Tem plaquinha de não estacione, ou seja, eu fiquei pensando, eu falei o seguinte, só aqui, se o município saísse multando, se tivesse fiscal, Ia faturar. ia faturar, olha, isso dia 31, isso dia 1º, isso dia 12, ia Não, faturar uma sempre. grana só da galera mal estacionada ali naquele trecho, do Borô até Com a praça. placa Com escancaradamente placa ali. lá, ou seja, você está atrapalhando a paisagem, está no lugar errado e tal. Mas eu também penso que, assim como o Jeri, a gente tinha que ter um grande estacionamento, como o Jeri tem. Aí, então, por que o carro não circula em Jeri? Porque você deixa ele no lugar Tem um lugar central, e já todos os fica. carros ficam lá e depois você só anda de buggy ou de quadriciclo. E é isso. Uhum. Você vai andar com a sua malinha e lá não tem asfalto, você vai andar com a sua malinha na daquela areia. jeito, é o que tem. Na areia. E é o que é. E ninguém reclama, não tem ninguém na rede social. Nossa, eu tenho que carregar uma mala de 5 quilos, 2 quadras. Ninguém reclama. Sabe? Então a gente tem que pegar os exemplos positivos E tentar praticar aqui. e tentar aplicar. praticar. E às vezes, assim, é isso que você está fazendo lá no conselho: é abrir o diálogo, é conversar e encontrar soluções. Porque é isso, se a gente não tem recurso, vamos encontrar da onde vem esse recurso. Sim. O Fundo Municipal de Turismo é um caminho para esse dinheiro ser destinado para lá, e depois a Câmara vê essa questão técnica e burocrática para resolver. Mas são caminhos, e é legal ter pessoas como você que são empreendedores, ou seja, estão na ponta da coisa e participando da política pública. Isso é muito legal. E aí aproveito e fala para a gente dessa interação, né, dessas demandas que vocês recebem dos associados, da própria comunidade de Alter do Chão, como elas são repassadas via conselho, ou via secretário, ou via prefeito. Esse diálogo, ele está aberto, né? Tá, ele está aberto, ele está num ponto, como eu falei, nunca estivemos num momento tão bom, tão importante para que as ações ocorram, como agora está acontecendo, né? Nós estamos num momento realmente propício à conversação. Então, por exemplo, a gente tem recentemente lá, Fábio, uma subestação da nossa concessionária Equatorial está sendo construída lá. Pedido antigo, né? Pedido antigo. Aquilo tinha 15 anos de tentativa. Nós ajudamos lá, intervimos lá de alguma maneira para ajudar no processo. Saiu. Tivemos o sim. Caíram em construção lá, a obra está andando, já tem fiação passando para Belterra. Então, assim, é o desenvolvimento chegando. Resguardadas as devidas questões ambientais, de segurança e tal, a gente tem que ter essas situações acontecendo lá em Alter. Então, esse da Equatorial, eu menciono aqui como um exemplo. Não é exatamente político, mas a gente acabou agindo de forma política naquele processo para ajudar essa situação. Tem uma situação da Cozampa, para fornecimento de água, esgoto, etc. Tem outra que é a velha história do banheiro. Tem um projeto, né? Projeto lá que está travado, está mal explicado, está nebulosa de 30 milhões, não era isso? Um projeto de 30 isso. milhões de saneamento de Alter do Chão. A gente tem que... Isso é antigo, hein? É bem antigo. Isso é antigo. Temos que nos apropriar. Existe ainda? Ele existe. Ele está travado ali para análises novas, né? Eu não tomei conhecimento e por isso que eu não opino se eu concordo ou não, porque eu não conheço ainda. Mas é um outro exemplar do que a gente tem que ser feito algo nesse sentido, mas resguardadas as questões de segurança e tal, ambientais. Outra questão é asfalto, por exemplo, aquelas nossas ruas
da orla e a paralela, que você mencionou que tem as placas, a gente bloqueia de vez aquilo ali ou não bloqueia? A gente cria um estacionamento ou não? Essas definições estão partindo muito de Alter e sendo levadas. Abriu-se essa possibilidade, abriu-se essa porta, o que antes não existia, esse diálogo antes não existia. Então isso é muito bacana. Exemplo, a direção, o sentido das vias. Tem duas vias ali que são cruciais indo para o mesmo lado. E será que isso é bom ou ruim? Não é alguém que vem de um determinado Como setor, motorista, é péssimo. É péssimo. Mas aí, Fábio, o que está sendo grande Se gancho? engata lá para frente. Não é mais um gestor que vem e manda que seja feito e acabou. A gente está mudando essa cultura, a gente está discutindo e leva aquela pauta. O gestor público, tá bom, vocês decidiram, então bora fazer. Então está mudando um pouco, né? Então isso vai trazer evoluções. Outra situação Aeródromo, constrói ou não constrói? vai ter, esse aeródromo já tem previsão e orçamento, vai sair esse ano já. Aí, não sei se é promessa ou não, mas assim, vai sair. A questão do asfalto ali para ligação dos 8 km entre Alter do Chão e Pindobal também está anunciado aí para sair. Então a gente tem, eu não vou chamar de promessas, mas tem alguns anúncios feitos num momento que foi bem importante, confiáveis assim. Então a gente vai torcer para que ocorram. A gente tem a chegada aí também em Belterra do Museu de Ciência da Amazônia, que também vai ser um incentivo é uma grande demanda ao turismo. Exatamente. E eles querem fazer uma base lá na entrada do Lago Verde, né? Uma base flutuante, inclusive, para... Aliás, na entrada do Lago Verde não, na entrada da Floresta Encantada, onde os lancheiros vão até lá, deixam a galera na plataforma e a plataforma, a partir dali, só entra de canoa. Sim. Né? Isso também é uma... Muda, né? Muda muito. É um cenário... Eu conheci o projeto lá do museu, meu amigo Luiz, e eu falei, gente, isso é legal. É fora do comum. Isso é fora do comum, fora a gente dos padrões, precisa de iniciativas como essa. Enfim, havia a barraca da Associação Comercial lá, que foi construída em 2016. O Muca foi doada para o Muca, mas a barraca desapareceu, né? Acho que nunca falamos sobre isso, agora podemos falar. Mas a barraca sumiu de lá e depois foi encontrada, ela foi desmontada pela comunidade, que achou que alguém montaria um restaurante lá. Sim. Enfim, então tem algumas coisas que parece história de contar, mas é real. É muito amador, né? É inacreditável. É inacreditável. Fábio, esse aí é o exemplar mais assim chamativo do que eu falei. Há de ser feita uma mudança de mentalidade, a mudança de cultura do povo. É uma conscientização. É pedra por pedra, degrau por degrau. E, por exemplo, a gente tem tido também nessas mudanças de caráter organizacional uma associação das barracas da Ilha do Amor, que é o caso específico, um pouco mais organizada, vendedores da Ilha do Amor organizados. Você, se for lá, vai ver o pessoal com farda e tal, numeração. Tem pequenos passos sendo dados e nossa associação, de forma mais abrangente, como citei também no início, a gente acaba tendo acesso. Vamos conversar aqui, eu posso citar aqui o nome do Edilberto. Edilberto é um dono daquelas barracas ali, que ele criou uma estrutura diferenciada, colocou uns drinks diferentes, cobra um preço razoavelmente bom e o atendimento dele é top. E não foi um milagre, assim, ele não veio de fora do nada e apareceu ali, brotou do... Não, ele é um empreendedor já antigo que resolveu fazer diferente, por uma questão de conscientização, enfim. Então a gente está torcendo e está trabalhando do jeito que podemos para tentar abordá-los, tentar, não vou dizer intervir, mas tentar abordar esse pessoal. Claro, trabalhar de maneira diferente. coletiva. Todos né? ganham. Todos ganham. Essa questão das barracas da Ilha do Amor, naturalmente, quando você observa que o teu vizinho começou... Se ele está fazendo diferente... O vizinho imediato vai tentar ele está ganhando algo. dinheiro com isso, né? E ele fez ali uma mudança estética que às vezes é mínima. Às vezes é botar uns tecidos brancos, umas flores, e aumentar o assoalho, cria um arco ali de cipó formando um coração ou formando um círculo e pronto. Acabou. A coisa foi. E eu sempre digo que a
às vezes a gente enrola nas coisas de turismo no sentido de que a gente quer reproduzir algumas coisas de concreto, sabe? É, Não, o turista que vem para cá, ele gente, não espera isso. ele quer Ele ver não tá. madeira, ele quer ver cipó, ele quer ver a nossa floresta, ele quer ver coisas mais delicadas, mais sutis, assim, minimalistas. É, Ele não quer torre de concreto, sabe? Eu acho que a gente tem que compreender isso de vez. uhum, Tanto que você vai ver no Vai Tapajós, que é um excelente exemplo, é um excelente case de sucesso para todos os produtores aqui da região, bem como o Festival dos Rios, eventos que trabalham com essa essência. Eventos que trabalham com o resto de alegorias ali que estavam dos uhum. botos, elas foram iluminadas, foram consertadas, Uma, deu um uma tchanzinho nela, roupagem. deu uma roupagem, e à noite tudo escuro, tá Pronto. ótimo. E sabe, então não é coisa absurda. Às Uhum. vezes a gente quer um negócio muito absurdo e não é. Por exemplo, você vai ver que o CAT, mesmo o CAT ali caindo aos pedaços, ele é um símbolo do que o turista quer, que a galera vai para lá ver o pôr É, do sol. Agora não tá apesar, indo, agora tá interditado de vez, mas apesar, quando eu ainda estava podendo entrar ali, aliás, não podia, mas as pessoas uhum, entravam, as pessoas iam para aquele lugar de madeira que foi construído lá nos anos 90, governo de Iramar ainda, projeto do Roberto Branco. Tava lá, as pessoas iam para aquilo, porque aquilo é a é um essência, ar é um que ar natural, a é, madeira dali, aquele tem todo um conforto, tem todo um jeito, uma lembrança. Tem a ver com a Amazônia, aquilo ali, os nossos sim, antigos trapistas, etc. Então ninguém ia para outros lugares. uhum, Eles iam para aquele lugar onde as pessoas gostavam de ir. Ou seja, quando aquilo for revitalizado, eu sei que isso está na pauta lá da Secretaria e do Conselho, uhum, isso vai dar um novo ar, vai. vai ser um novo espaço super instagramável para a galera tirar foto e produzir conteúdo. Isso é importante, Fábio. Não, como você falou, tem dinheiro para gastar, vão gastar, vai sair uma obra. Mas a gente nunca pode perder de vista os aspectos que você mencionou. Estamos na Amazônia, ali tem um ar diferente, é uma vibe diferente ao pé do chão. Então a gente tem que preservar esses conceitos. E nessa conversação, nesses diálogos diferentes que estão acontecendo, tudo que estão fazendo ou estão planejando está passando por reuniões em Alté com a comunidade em geral. Então acaba tendo a busca de opiniões e tal. Aí você vê engenheiros que nunca tinham vindo aqui, responsáveis por um projeto, ouvindo o morador da esquina. Sim. Isso é muito bom, é muito. Tem que ouvir porque é o morador que no dia a dia vai usar aquele equipamento, Para né? ele, né? E Também. isso evita também com que a gente tenha aquelas polêmicas aí nas redes sociais, como foi o caso de Ponta de Pedras e tal. Eu não acho que a gestão pública, de maneira alguma, tem má intenção. Ao contrário, eles têm as boas intenções de fazer com que a coisa flua. Sim. Mas, às vezes, quando tu apresenta um projeto ali, tu joga ele na rede social sem explicar que teve um diálogo Sem um prévio contexto. ou sem contexto, e as pessoas olham, por exemplo, gente, dentro de um projeto, às vezes, o que é amarelo num projeto pode ser areia. Só que quando você olha do Você vai projeto interpretar como quiser. construído, por exemplo, no caso de Ponta de Pedras, em cima da praia, as pessoas olham aquilo e dizem assim: não quero isso, não. E aí elas começam a dar opinião, e aí vem gente de tudo quanto é Aí lado, vai opinando né? e. E, enfim, então são contextos. Então, quanto maior o diálogo for, a coisa tende a fluir e Uhum. o projeto ser aprovado, e aí de fato vai. Obviamente, respeitando as nossas características, Sim. as nossas peculiaridades, os nossos saberes, as pessoas que estão ali. Tendo essas características, a coisa vai. Eu acho que o CAT é um bom exemplo. Eu espero que. Acho que a obra começa esse ano, né? Para esse E ano. acho que vai ser quando aquilo ali estiver revitalizado, parece que ele vai ser maior, Uhum. mais longo para dentro Vai. do Rio. Vai ser uma estrutura mais adequada. A ideia, Fábio, geral, é que não fique aquele volume de embarcação motorizada na frente da Ilha do Amor, na frente de Alter do Chão, seja revertido justamente para o CAT, pier e tal, naquela região ali. Então, é uma obra localizada ali, mas que vai ter uma série de repercussões, digamos assim, uma série de consequências, todas positivas. Uma coisa também que eu queria mencionar, Fábio, é o seguinte: quando a gente fala de conscientização do povo em Alté, da nossa comunidade em Alté do Chão, passa por uma ideia que eu particularmente comecei a disseminar e levar mais gente comigo e tudo mais, que é o seguinte: com todo respeito a Jericoacoara, a Maragogi, a Floripa, ao Rio, a Fortaleza, os N locais que nós temos a nível nacional, Alter do Chão, como você bem sabe, está brigando ali nas aparições, né, em buscas do Google e tudo mais. Mas a gente tem que olhar, a nossa comunidade local aqui tem que se atentar ao fato de que vai ter uma hora que, se nós não mudarmos,
aquilo que não está bacana. O público que vem para a região, ele vai para Belterra, ele vai para Ponta de Pedras, ele não vai mais passar ou parar em Alter do Chão. Perde seu efeito, você pode estragar um lugar. E com todo respeito, eu sempre menciono, Salinópolis, aqui no Pará, Salinas, as praias lindas ali, maravilhosas, a gente tem um turismo ali, Fábio, que, com todo respeito, minha opinião pessoal, ele foi estragado, ele passou do ponto. É muito prédio, é muito carro ali, como sempre foi, né, na praia, mas é muito prédio, é muito resort que não é resort, mas vendem, constrói. Perde seu efeito. Hoje, Salinópolis é um município que tem, de um lado, o turismo acontecendo dessa maneira, e do outro, a comunidade isolada. Tem raiva, não se comunicam, não participam do processo de se fazer turismo. Aquilo que você mencionou de Jericoacoara, do Ceará, como uma referência, como Gramado também é uma referência, de como se fazer turismo, inevitável, Fábio. A comunidade tem que participar, nós temos que integrar as pessoas. Então, a comunidade de Alter do Chão tem que se conscientizar de que a gente está num processo de evolução, de profissionalização do trabalho, e elas têm que participar, elas têm que estar inseridas no processo de construção de um roteiro, construção de um lugar bom para eu me hospedar, construção de um modelo, de um passeio que hoje não existe, uma trilha que hoje não se faz, que seja a comunidade que participe, logicamente, e olhando aqui pertinho de nós, se eu não fizer aqui em Alter do Chão, seu João, Dona Maria, alguém pode fazer lá em Santarém, pode fazer ali, fazer acolá. Então você perde a oportunidade e o turista não virá mais. Sim. Tá, as oportunidades elas estão aí para todos de maneira igual. Sim. Depende da comunidade, depende da gestão pública encontrar esse diálogo para que a coisa de fato aconteça e, obviamente, os empreendedores, todo mundo sair feliz dali, dizendo assim, nossa, está muito bom isso aqui. Ivo, eu quero te agradecer desde já a tua presença. A gente está concluindo nosso podcast de hoje, mas olha, gratidão por ter aceito esse convite, gratidão pelo diálogo. É sempre importante conversarmos sobre turismo e falarmos assim abertamente, de maneira muito clara, muito objetiva, porque tem coisas que precisam melhorar, tem coisas que nós estamos acertando e o caminho é esse, é de construção e sempre muito colaborativo, né, com a participação de todos. Suas considerações. Eu agradeço a oportunidade, o espaço. Você é uma pessoa sensacional, como pessoa, como comunicador. É muito oportuno, né, falar com você sobre o turismo, porque realmente respiramos esse negócio, esse nicho de negócios, né? Assim como a cultura, assim como a gastronomia, a gente construindo uma forma de se fazer turismo, todo mundo ganha, a economia da nossa cidade vai ficar mais movimentada, vai crescer. Então, não temos nenhum pormenor, nenhum efeito colateral, alguma coisa de ruim em fazer bem o turismo. Acho que é muito oportuno, agradeço pelo espaço e fico disponível, né? O que precisar em Alter do Chão para que se faça acontecer algo como ideia, como projeto, como ação, eu posso tentar ajudar, posso intervir de maneira positiva para ajudar nessas tentativas aí. Tá bom? Show, Ivo. É bom ouvir isso de você e saber que você lidera um grupo de empreendedores que também pensam assim e que acreditam na força que o turismo tem. O turismo, gente, a gente precisa lembrar que ele deixa recurso, né, desde do carinha que pega o táxi lá no aeroporto, em todo esse processo. Ele é o que a gente chama da indústria sem chaminés, né? Sem clássico poluição. aí. É clichê falar, mas é real falar também. E a gente se encontra quinta-feira que vem aqui no Na Proa. Muito obrigado mais uma vez pela presença, Ivo. E temos essa continuidade sobre cultura, sobre turismo aqui com vocês no nosso podcast. Até breve. Saracoteando nesse carimbó.